Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E para hoje nós temos o tema Ele te amou primeiro. Para isso eu quero fazer uso do texto de João, um texto conhecido universalmente, ou é um texto conhecido por todos os seres humanos da terra. Até quem não é crente conhece esse texto, e é uma veracidade de Deus para mim, para a sua vida, e nós precisamos viver isso, colocar em prática. João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lemos um texto nesta manhã que fala sobre o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Deus manifestou o seu amor à humanidade através do seu Filho Jesus, dando por nós. Paulo diz aos Romanos que mesmo sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo também escreve aos Filipenses que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem se fez servo, como servo se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por ele e nada existe ou subsiste sem ele. Jesus, sendo Deus, se fez homem e veio a esta terra para cumprir o propósito primordial, principal e cabal acerca da salvação do homem. E a Bíblia diz que João capítulo 1, que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E nós vimos a glória do unigênito de Deus. Os profetas haviam profetizado sobre sua vinda, e ele veio com um propósito, para manifestar o amor de Deus à minha e à sua vida. Foi por isso que Jesus veio. Jesus não veio aqui com o propósito de deixar mais rico, mais belo, mais famoso, ou tirar as lutas, as provas ou as dores da vida. Não, pelo contrário. Jesus veio aqui para salvar a minha e a sua alma e te dar a vida eterna e estabelecer o reino de Deus. E deixa, nesse pão diário, deixar uma mensagem para o seu coração. Nós estamos aqui de passagem. O principal é a vida eterna. O leigo, o poliglota, o rico, o pobre, o negro, o branco, o homem mais douto desta terra, como um homem mais necessitado. Todos precisam de salvação, porque existe uma eternidade com Deus para quem obedeceu os mandamentos e sem Deus para quem não obedeceu os mandamentos. Sendo assim, nós precisamos crer no que lemos nessa manhã, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus te amou mais do que tua mãe. Deus te amou mais do que teu pai. Deus te amou mais do que tua esposa. Deus te amou mais que tua esposa. Deus te amou mais que teu filho. E como prova desse amor, ele deu o único filho que tinha para morrer por mim, por você na cruz. O pão do dia hoje é: Ele te amou primeiro. Encerra o pão do dia com uma pergunta: você teria coragem de dar o seu filho por alguém que era justo? Por uma pessoa que é honesta? Por uma pessoa que é digna? Não, você não teria coragem de dar o seu filho para uma pessoa honesta, digna e fiel. E Deus deu o filho dele, o unigênito, o único que ele tinha, por nós que éramos pecadores, maus, ruins, pessoas que não tinham comunhão com Deus, e Deus deu. Ele nos amou primeiro. Esse é o pão diário de hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Em breve vem buscar a sua igreja. E esse amor foi manifestado na cruz através de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue seu caminho a Jesus e ele mudará a sua história. Deus te abençoe.